tenho hoje para você um especial, bem especial, do meu coração para você. Vou estar falando hoje com a doutora Frankeline. A doutora Frankeline é nutricionista, que atua na cidade de Pato Branco, Paraná. Paraná. No Paraná. Eu sempre confundo Passo Fundo, Pato Branco, às vezes coloco Pato Fundo no fundo branco, mas é o Pato Branco no tudo Paraná. No sul. E você, hoje, quero que você já se prepare, porque você está para uma aula, um conhecimento, um bate-papo divertidíssimo. Seja você profissional de saúde, seja você paciente, ou seja você um curioso aí que quer viver mais e melhor, com melhor qualidade de vida. Doutora Frankeline, bom dia. Muito obrigado pela sua participação e a sua generosidade, disponibilidade e seu tempo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E é um assunto que eu amo falar, né? Porque há 2 anos a minha ênfase é em câncer de mama. Então, assim, é um assunto que eu falo diariamente, que eu prego a prevenção diariamente. E é um câncer, né, que infelizmente tem crescido muito, né, entre as mulheres, é o mais incidente. Então, eu acho que outubro, não só em outubro, né, mas assim, a gente precisa reforçar essa campanha mesmo em outubro, porque muitos diagnósticos são feitos por conta dessas campanhas, né? Que são feitas no Outubro Rosa. Perfeito. E aí, assim, muitas vezes a gente só lembra do câncer de mama no Outubro Rosa, mas isso é para o ano todo ano, né? Isso não pode deixar falhar, não pode deixar esquecer, porque, afinal de contas, má notícia não avisa quando vai chegar. Isso. E o câncer de mama, geralmente, ele não dói, né? Ele não tem muito sintoma. Então, por isso que é importante estar com os exames em dia para estar verificando, né? E tudo bem que não tem nada, ótimo, perfeito, mas a mulher é sempre assim, né? A mulher é multitarefas, então sempre deixa ela por último, né? Cuida de todo mundo e esquece dela. E isso a gente precisa reforçar, porque até o lema da campanha esse ano, né? É meu corpo, minha vida, né? Então, é justamente isso, a gente ter um olhar para o nosso corpo, entender o que está acontecendo. Muitas vezes eu falo, a gente acaba sobrevivendo, né, por conta dessa rotina maluca que a gente vive, e esquece um pouquinho de olhar para a gente, de ter esse autocuidado, de se auto, né, avaliar, fazer esse autoexame que é tão importante. O corre-corre de cuidar da família, do marido, da empresa, dos funcionários, né? Dos pacientes, dos clientes, do chefe, né? E às vezes as mulheres estão deixando para cuidar de si por último. Então, nessa campanha desse ano é Meu Corpo, Minha Vida. Acho que é uma campanha, um lema muito interessante, porque você, sendo bem cuidada, consegue cuidar bem do próximo e daqueles que estão ao seu redor, né? Então, o câncer de mama, ou essa ênfase, né, no autoexame, no autoconhecimento, tem um papel muito importante. E na sua prática clínica, doutora, qual o perfil, como é que é a sua prática clínica? Fala um pouco mais para a gente dessa sua atuação no seu dia a dia. A gente vê o perfil das mulheres que chega, geralmente é clássico, né? Aquela paciente com sobrepeso, com obesidade, que se alimenta mal, que não faz exercício físico, que dorme mal. Eu falo que é um combo ali, né? Tudo aumentando ali o risco para inflamação, porque a gente sabe que o câncer ele é inflamatório, né? Então ele se forma dessa inflamação. Então, esse ambiente fica muito propício, né, para essa formação. Eu sempre falo para os pacientes que o câncer ele leva 10 anos, né, para se formar. Não é de uma hora para outra, não foi de uma batida, né? Ainda tem esse mito, eu bati meu peito, né, deu alguma coisa aqui e aí surgiu o câncer. Mas não é assim, é muito além disso, né? A gente sabe que hoje em dia 95% dos fatores de risco são ambientais, são como que a gente expõe essas células ao longo da nossa vida, né? E são só 5% de fator hereditário. Então, o ambiente que a gente vive, os hábitos que a gente tem, influencia muito. E é esse perfil da mulher que não se cuida, que se alimenta mal, que tem sobrepeso, obesidade, que não dorme bem, que tem uma desbiose intestinal, a gente sabe o quanto que é importante o intestino, né? Então, a maioria, assim, se eu falar assim, de 10, 9 mulheres chegam assim, com o diagnóstico, né?
Então, é arrumar. E eu falo assim que alimentação saudável não é complicada, só que assim, vai muito da constância da gente colocar no dia a dia, né? E, infelizmente, às vezes eu falo que a gente tem que aprender, às vezes, pela dor, né? A gente muda pela dor, não pelo amor, não por prevenção somente. Então, eu acho que o mais importante é a gente reforçar que o padrão, né? O padrão anti-inflamatório é o mais importante. Não é dieta X, Y, Z, low carb, cetogênica, que vai ajudar a prevenir o câncer, mas sim um padrão anti-inflamatório. Muitas vezes a Então, pessoa e acha, isso a gente doutora, consegue. muitas vezes a pessoa acha que é um fator só, né? Como você falou, bati meu peito e aí aconteceu isso. É porque eu dormi de mau jeito, ou minha mãe teve, ou minha avó teve, eu também vou ter. Mas, na realidade, essa questão do câncer é multifatorial. Você falou aí de hábitos, né, de dormir, hábitos alimentares, o ambiente inflamatório, um ambiente inflamado, né, que facilita o surgimento, dificulta isso, né, o sedentarismo também. Mas, doutor, é o seguinte, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho um trabalho, eu não tenho tempo para exercitar, só não sabe o meu corre-corre, entendeu? Então, assim, quando você ouve isso, né, que você tem a me dizer, porque é um corre-corre tremendo, tem que deixar o Pedrinho na escola, Maria Eduarda no balé, ainda tem o meu trabalho, aí tem a família, tem a casa, eu não tenho tempo para exercitar. Eu falo assim que quem não tem tempo é desculpa, porque a gente arruma tempo quando a gente precisa, né? Eu falo assim, se você não arrumar tempo agora, mais tarde talvez seja tarde demais. Então a gente precisa atuar nessas mudanças o quanto antes. E eu falo assim, eu também sou mãe, também tenho vida corrida, eu não só atendo, eu cuido de casa, da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, do meu sogro, a família inteira. E mesmo assim a gente tenta equilibrar os pratinhos, né? Porque eu falo assim, é muito isso, a gente não consegue ser boa em tudo, mas a nossa saúde não pode ficar para depois, né? Eu falo para elas, eu nunca tive câncer, mas eu tenho um histórico muito forte, né, para câncer. O lado do meu pai, né, da família do meu pai, vários tiveram câncer. E eu sempre falo para as pacientes assim que eu não vou deixar essa genética me vencer. Eu vou fazer de tudo para que eu não tenha. E mesmo assim, a gente não tem certeza de tudo, mas a gente sabe que a alimentação é primordial, corresponde a 35% do fator de risco. Então, eu falo assim, o nosso corpo é como se fosse um carro, né? E o combustível é a comida. Então, como que a gente quer que esse carro funcione? A comida tem 35%, é um papel hiper importante. Você mencionou uma coisa que é interessante, essa questão aí da pessoa, né? Você tem vários pratinhos para manter girando, né? Então, o pratinho da família, o pratinho do marido, o pratinho da casa, o pratinho dos sogros, dos pais, né? O pratinho do consultório, o pratinho dos pacientes, né? E manter esses pratinhos girando, né? Botar energia neles e manter eles girando assim por diante. Uma coisa, muitas vezes, que a pessoa é acometida, isso é bem comum, dependendo do perfil, mas é bem mais comum entre as mulheres, é a questão da perfeição, né? As mulheres terem esse desejo, você falou, nada não vai ser perfeito, né? Mas eu estou tentando. Então, às vezes, esse estigma da perfeição muitas vezes é uma nuvem negra sobre elas, né? Do tipo, puxa, a casa não está perfeita, não estou conseguindo me pentear, sabe, na porcelana da sala. Tem que estar, sabe, aquela sala, sabe, aquela mesa, entendeu? A geladeira tem que estar perfeita. Sabe, o pijama do Pedrinho e da Maria Eduarda tem que estar dobradinho, não pode ter, sabe, não pode estar amassado, as mesas têm que ser separadas por cor, em cima deve ser o consultório, tem a saúde. Então, em nome dessa áurea, dessa nuvem que paira sobre a cabeça delas, essa questão da perfeição, às vezes elas são agós de si mesma. Então, como é que eu vou conseguir fazer academia 5 vezes por semana, doutora? 1 hora por dia, e por conta disso eu nem faço, né? Não faço a tentativa, porque, né? E eu menciono muito aqui para a minha equipe, gente, o feito é melhor que o perfeito. Né? É minha frase também para elas. Eu acho que é muito isso. A gente às vezes nem começa uma mudança porque não é perfeito, porque não consegue
consegue ser como a sociedade impõe, né? A orientação que é dada, que tem que ser assim. Assim, se você não faz atividade física, faz uma vez por semana. Uma vez por semana é melhor do que nada. Você já está mostrando para o teu corpo que você saiu da tua rotina. Você já está mostrando ali para o teu corpo que você quer fortalecer essa massa muscular. E vai aumentando. E eu falo muito isso para elas. O ideal seria comer de 3 a 4 porções de frutas ao dia. Mas quem não come nenhuma fruta? Tem pacientes que chegam para mim 2, 3 dias não comem fruta. Assim, 3 vezes por semana é muito. Eu falo assim, então, come uma fruta por dia, né? Assim, vamos introduzir esses hábitos, porque nem eu falo, isso você vai levar para a vida, não é momentâneo. Não é só durante o tratamento e depois que acabou o tratamento, é vida normal, né? Que muitos médicos falam isso, vida normal. Mas como que era a tua vida antes do diagnóstico? Será que vale a pena voltar para aquela vida ou não? Vale a pena rever os seus hábitos? Essa questão da perfeição é muito cruel, porque você falou, né? Lógico, né? O ideal seria, né? Como você falou, 3 vezes por dia fruta, é isso? Se a pessoa tem 3 de vezes... 3 a 4 porções, né? Então, assim, isso exatamente. Caminhar, estatísticas mostram que caminhar 40 minutos a 1h20 é ideal. Mas, puxa, para quem não está fazendo uma caminhada, isso eu falo muito para as pessoas que vêm consultar comigo também, e tal, até profissionais de saúde, são acompanhados por mim. Ele fala, Sam, e tal, disse, olha, faz o seguinte, 5 minutos de caminhada não é nada, mas comparando com ontem, é excelente. Né? Você caminhou, ontem caminhou em 0, você ficou de 8 da manhã, 8 da noite no computador, trabalhando, clinicando, despachando, deliberando. Cara, não caminhou, caminhar 5 minutos, marcando você intencionalmente fazendo isso, cara, é 5 minutos a mais. Né? E se você incrementar, né, 5 minutos por dia, tá maravilha, todo mundo consegue incrementar 5 minutos, né? Então, puxa, em uma semana você incrementou 25 minutos de segunda a sexta. Imagina, né? Você pode incrementar em menos, talvez 2 minutos, mas essa incrementabilidade, né, doutora, torna possível. Puxa, tudo bem, tem o ideal, mas tem o real. Tem a vida ideal, né? A vida instagramável, como você falou, né? O cabelo perfeito, a chapinha perfeita, né? O ângulo perfeito, tal, a unha perfeita, da sala perfeita, nas celas perfeitas. Mas, cara, entre o mundo ideal e o mundo real, é onde nós vivemos, o mundo real. E fazer o buquê de flores com aquelas flores mais próximas que tu tens. E aí, doutor, é muito legal você ter falado isso para nós. E assim, e como é que eu posso, então, incluir nessa minha rotina? Você falou que a questão do exercício é importante, a alimentação de 3 frutas é importante. Né? Como é que funcionaria, então, essa questão aí de dica para quem está nos acompanhando, essa questão, por exemplo, da alimentação? Porque eu gosto, doutora, eu vou dizer para a senhora, eu gosto de um arroz branco, sabe? É uma delícia. E frito... E o frango frito é uma maravilha, sabe? Com fritas e ketchup ainda é melhor ainda. Eu não tenho dificuldade com salada. Qual é a dica que você dá para essa pessoa que está dizendo, tudo bem, tem o real e tem o ideal, mas o meu real é esse, eu como muita fritura. Qual o problema da fritura e como eu faço, então, para introduzir essas coisinhas que às vezes eu tenho dificuldade? Eu sempre falo para os pacientes, não é só restringir, mas incluir. Porque muitos pacientes têm muito medo do que consumir. Só que, assim, o problema não é comer um arroz branco, um pão, que muitas pacientes têm medo do pão. O problema é que você não está tendo fibras, antioxidantes o suficiente ali para o teu corpo funcionar além desse pão. O que você está comendo com esse pão? Vamos deixar ele mais nutritivo. Comer um pão com manteiga, né, que é do brasileiro, ou um pão com doce, né? Então, vamos dar uma incrementada, vamos colocar um ovinho, vamos colocar uma fruta junto. E eu sempre ensino os pacientes a incluir frutas nas refeições, para ficar mais palpável, assim, né? Porque seria ideal uma fruta no meio ali entre as refeições. Mas, às vezes, aquela paciente não vai ter tempo de ficar se alimentando, né? Às vezes tem 3 vezes ao dia que se alimenta. Então, eu falo assim, coloca uma fruta, então, no café da manhã, uma fruta pós-almoço, já vai ajudar na digestão, na absorção do ferro, já vai ajudar na questão do doce, que muitos pacientes têm vontade de comer doce após o almoço, né? Então, dá para incluir nessas refeições que fica mais possível, né? E daí elas falam assim, opa, então dessa forma vai dar certo, dessa forma eu consigo,
Então, eu vejo que muitas pacientes buscam fórmulas mágicas, suplementos, chás para prevenção do câncer e não estão fazendo o básico, não estão se alimentando, né? Não estão comendo esses alimentos que têm esses nutrientes, porque eu falo que Deus é tão perfeito que ele não fez só o composto bioativo isolado, ele fez um alimento completo para ter uma sinergia também desses nutrientes. Ele completo, combinado, com sinergia, né? Um auxiliando o outro, complexado, que melhora, inclusive, a absorção, né? Exatamente. E aí, a gente tem vários compostos bioativos que têm, né, essa função anticâncer, mas é no alimento, é dentro do alimento. Se eu tomar uma cápsula desse composto bioativo, eu não tenho a mesma garantia que ele vai fazer a mesma função. Então, é partir do básico, né? É incluir uma salada, né, ali no almoço. E isso vai muito da questão da organização. Eu falo sempre para os pacientes, quem se organiza não erra, né? Então, tire um tempinho ali no final de semana, uma horinha que seja, só para lavar uma salada, cortar uma fruta, porque você vai ver quanto vai facilitar isso no teu dia a dia, né? Então, você já vai começando a incluir. E aí é interessante essa questão da inclusão, que aí eu começo a colocar energia nessa salada, né? Então, assim, eu coloco energia no frango, energia no feijão, no arroz, mas quando eu começo a pensar em salada, eu preciso desprender energia para ela, né? E isso acaba tendo um papel gradual, como você falou, da inclusão e gradualmente, às vezes não vou sentindo, acabo reduzindo, porque assim, puxa, eu tenho um volume X no meu estômago, né? Se eu não tinha uma folha de alface, agora tenho uma folha de alface com uma rodela de tomate, né? E alguns pedacinhos ali de cebola. E aí uma coisa que eu descobri, doutora, não sei qual é a tua opinião, eu descobri que a salada, assim, eu posso ser muito criativo. E eu gosto de criar, sabe? Então, assim, eu gosto de criar. Eu descobri, então, hoje o que eu faço? Eu faço um bowl, né? E essa salada é muito legal, assim, eu acho que, espero não estar errado, vou revelar aqui para você. E, gente, o momento agora é da verdade. A doutora pode até puxar minha orelha, então, vou falar o que eu faço e ela vai dizer se está ok ou não, tá? Então, veja mesmo, eu coloco, doutora, na minha salada, boto lá meus verdes, coloco minha cenoura ralada, coloco minha beterraba ralada, meu tomate picado, e aí eu gosto de azeitona, doutora. Coloco 4 azeitonas, 5 azeitonazinhas ali, porque quebra. Também pico, às vezes, queijo branco, né, o queijo coalho branco, ali, e eu tempero ali com azeite, sal e vinagre. Eu não sei se estou errando muito aqui, mas, poxa, fica legal. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu pico pedaços de mangas em cubo lá. É delícia, né? Fica maravilhoso assim. E às vezes eu coloco proteína. Aí eu pego, faço o que seria um taco salad, né? Pego minha carne moída ali, bem temperada, né? Com cominho, a pimenta do reino, alho, jogo em cima da minha salada e tal. Estou errando muito, doutor? Estou uma boa estratégia. Não, é uma ótima estratégia. Até aqui em casa a gente pica tudo para a semana e para ter, porque assim eu falo que o prático funciona, né? Você coloca, por exemplo, esse saladão ali junto com pão, né? Você pode colocar como janta, né? Então coloca uma proteína, essa salada e um pão, você já tem um jantar. Não precisa ser comida, né? Como a maioria acha. Mas eu nunca jantei, doutora, eu não tenho costume. Mas eu não estou dizendo que você precisa comer comida, né, à noite. Você pode dar uma enriquecida nessa refeição, ter esses nutrientes e mesmo assim ficar com cara de lanche. Não precisa necessariamente ser comida. E a salada, ela tem fibra, né? Você com mais fibra, você come menos as outras coisas. Você sacia por longo prazo. Muitas pacientes e muitas pessoas não consomem fibras, né? O quanto deveria. E os estudos estão mostrando que não é só 25, 35 como era antigamente. Talvez é muito mais fibra que o nosso intestino precisa, né? E isso mostra a relação de como é a nossa alimentação. Não come quase fruta, não come quase salada. Como é que você vai ter uma boa quantidade de fibra? Como é que está o teu intestino? Como é que está a tua microbiota intestinal? Tem mais bactéria ruim do que bactéria boa? Então, a gente sabe que as fibras são excelentes para várias coisas. A questão de resistência à insulina, né? Então, demandar menos insulina para essa refeição, porque vai ter mais fibra.
Então, assim, colocar a salada, e às vezes eu falo para os pacientes, a gente é adulto, a gente não é criança, que criança a gente é outro esquema, eu falo, né? Mas a gente é adulto, tem que fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente não é as mil maravilhas, não gosta tanto, mas o nosso corpo precisa, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade também, né? Isso é a semântica e tudo, né? As palavras têm sentido. E eu sou do Nordeste, de João Pessoa, Paraíba, e lá a gente aqui eu descobri que eu vim morar aqui no interior de São Paulo, e as pessoas falavam, eu não janto. Puxa, eu sou um monstro, velho, eu estou jantando. Aí depois eu descobri que quando uma pessoa fala jantar, eu não janto, ela quer dizer que não almoçou de novo, ou seja, arroz, feijão e carne. Isso é almoço, cara. Arroz, feijão e carne de novo, né? Isso é almoço de novo. Então, né, acho que para o Sul e Sudeste, eu acho que jantar é almoço de novo, é arroz, feijão, né, carne e tal, né? E aí, assim, isso é interessante. Quando a pessoa, né, o brasileiro, a gente fala isso, né? Nos Estados Unidos, a gente fala o seguinte, o nome da refeição é o horário, né? Então, por exemplo, você pergunta para a pessoa, quer que você almoçou? Pergunta para o brasileiro, você almoçou? Ah, não almocei não, só comi uma pizza. Eu não entendi, mas comeu uma pizza que horas? Meio-dia? Sim, então você almoçou, você almoço para mim. Então, assim, se não for arroz e feijão, o brasileiro não almoçou. Considera, né? Jantar também. Se não for arroz e feijão, não jantei. Não, mas que hora você comeu um sanduíche, um hambúrguer? 7h30. Então, seu jantar foi um hambúrguer, né? Lá nos Estados Unidos a gente fala assim, eu só almocei uma maçã. Meu almoço foi uma maçã. Não foi a sua refeição meio-dia. Você se alimenta naquele meio-dia, aquilo é sua refeição, né? Então, o nome da refeição é mais o horário e não o que tu comes, né? Aqui no Brasil a gente fala comida de verdade, quer dizer panela, né? Comida de panela, né? E entender essa nomenclatura foi muito importante, porque às vezes a gente está dizendo, como você falou, eu não janto. Sim, mas o que você quer dizer com isso? Você não come depois das 7? Porque na minha cabeça era isso. Eu geralmente não janto. Eu disse, uau, que legal, 2 refeições por dia, né? Não, a pessoa quer dizer assim, não comi arroz, feijão, fritas, sei lá, o que mais, purê de batata, né? Na hora da janta, né? No Nordeste, a janta pode ser sopa, é um cuscuz com ovo, é uma sopa é uma canja de galinha, sopa de osso. Isso é janta para a gente, é a refeição. Depois das 18 horas, jantei um purê de macaxeira, no caso seria mandioca, né? Com carne seca, as pessoas jantam, né? Mas essa nomenclatura é muito importante para você poder identificar, não é, doutora? Sim, porque muitas pacientes também têm essa visão, que precisam jantar, fazer comida à noite. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que dar banho, eu tenho... Falei assim, não, você precisa jantar, mas não precisa ser comida, né? Pode ser um lanche mais nutritivo. Não precisa, na correria, faz uma crepioca. Eu gosto muito de crepioca com frango, com atum, que é uma coisa muito fácil de fazer e tira um pouco do pão também, né? Porque o problema não é comer pão, o problema é comer pão várias vezes, né? Eu atendi uma paciente agora que ela come 3 pães franceses por dia. Então, isso é muito, né? Eu falo assim que o problema não está no pão, mas sim na quantidade, na refeição. Então, elas têm muito essa visão que fazer dieta ou se alimentar saudável precisa fazer aquelas alimentações elaboradas, com vários, né? Vários legumes, várias saladas. Eu sempre falo assim, prioriza, 3 legumes por semana e salada verde todos os dias. É isso. Não precisa enfeitar muito, né? É o básico que funciona. Eu sempre falo assim, você precisa ter uma alimentação nutritiva para você comer a tua pizza no final de semana, sei lá, o hambúrguer que você gosta, uma sobremesa, sem que isso afete o teu organismo de certa forma, porque você vai ter uma boa quantidade de nutrientes que isso que você comer não vai afetar. Então, eu sempre brinco com elas, né? Então, precisa ser saudável e 20% precisa comer o que você gosta. E tá tudo certo. Porque elas ficam com tanto medo de comer também, né? Por conta desses terrorismos nutricionais que hoje em dia tem muito, do leite, do açúcar, da carne. Enfim, cada dia é um alimento novo que é o vilão, né?
E eu falo assim, não, vamos fazer o básico, que tá tudo certo, é isso mesmo, né? É começar. E muitas relatam melhora na disposição, em uma semana, né, se alimentando saudável. E eu falo para elas, o metabolismo mal nutrido, ele não funciona bem. Ele não consegue desempenhar funções, porque para o nosso corpo funcionar, ele precisa de nutrientes, né? Então, você só ajustando essa questão de nutrientes no teu organismo, você já sente uma melhora incrível, né? A paciente às vezes não tem vontade de fazer um exercício porque está fadigada, né? Então, quando a gente consegue fazer esse ajuste na alimentação, ela já vai ter uma energia ali para treinar. Então, é uma coisa que complementa a outra, né? Mas é fazer o básico. Não precisa excluir tudo da alimentação, né? Mas incluir aos poucos, porque isso vai aprendendo. E aí eu falei, depois que aprende, não desaprende, né? Que nem andar de bicicleta. Depois que aprende, não esquece mais o que tem que fazer. Quando a pessoa, né, não exercita, a pessoa não se alimenta direito, ou, né, tem uma vida ociosa, né? Primeiro eu queria conceituar contigo, né, qual o problema, o que é comer direito, né? O que é que isso causa no meu corpo, quais são as consequências de eu não comer direito e o que é comer direito, né? Uhum. Isso tem muito mito ainda hoje em dia, né? Exatamente da alimentação perfeita. Então, comer bem é você ter os nutrientes necessários para o teu organismo funcionar. Porque um organismo que não tem esses nutrientes, ele não vai conseguir fazer uma detoxificação muito boa, o intestino não vai conseguir produzir os neurotransmissores e fazer essa absorção das vitaminas que ele precisa. Então, não comer bem é você não comer esse grupo principal de alimentos: fruta, verdura, legume, ter uma alimentação rica em industrializados. Hoje a gente sabe que tem muitos conservantes, aditivos alimentares que também aumentam o risco para câncer. Não é só um alimento diet, um alimento zero, né? Aqueles iogurte zero, iogurte light, diet, que é saudável. Isso não é saudável. Né? Saudável é a comida de verdade, né? Muitas pessoas têm esse mito ainda que acham que se alimentar saudável é caro. Por quê? Ficam pensando nesses alimentos industrializados. E não, né? Tem que ser uma alimentação mais natural. Então, tem pessoas que têm muito consumo de industrializados, embutidos, que a gente sabe, né? Fazer um sanduíche com presunto e queijo e acho que aquilo é saudável. Ou um peito de peru, que o peito de peru estava muito presente nas dietas, né? Tá. Hoje em dia acho que não está tanto, mas estava muito presente. E as pessoas achavam aquilo saudável. E aquilo é um embutido, não é interessante. Então, assim, fazer o simples, é fazer o básico, não precisa, assim, só você reduzir esses industrializados, esses ultraprocessados, né? Esses alimentos de mercado, você já vai fazer uma grande assim, uma grande vantagem ali, digamos, para o teu organismo. Você já vai fazer uma grande coisa. Só você diminuir esses industrializados, nossa, já vai melhorar muita coisa. Então as pessoas acham que tem que ser perfeito, tem que produzir o próprio alimento, né, consumir sem agrotóxico e tal. Hoje em dia, o custo dos alimentos orgânicos, né, é muito custoso para as pacientes. Elas ficam com medo de comer verdura, legume que não sejam orgânicos, porque acham que vai fazer mal. E hoje em dia os estudos já mostram, né? Claro, mesmo com agrotóxico, ele vai ter os compostos bioativos ainda. É estimulado ainda que consuma esses alimentos e principalmente consumir os alimentos da época, que são mais baratos, que têm menos agrotóxicos. Então tem outras saídas, não precisa ser só aquela questão da perfeição. Consumir só alimento orgânico, produzir o próprio alimento, né? Hoje em dia a gente sabe que não tem essa possibilidade. Então, eu acho que é muito desmistificar isso, sabe? Então, quando eu me alimento desses industrializados, esses superprocessados, eu acabo criando aí problema na minha absorção, você falou, problema no meu metabolismo, né, problema nos meus neurotransmissores, e isso vai causar em mim esse aumento dos sinais inflamatórios. E esse ambiente inflamatório vai trazer consequências seríssimas ao meu organismo,
né? Isso vai influenciar diretamente, isso é muito importante, lembrando aí do nosso Outubro Rosa, tá? A gente vai influenciar diretamente no seu aparelho reprodutivo, né? O seu ciclo menstrual, o seu ciclo reprodutivo, o seu ciclo hormonal, ele vai ser afetado, ou seja, né, o processo menstrual, o processo pré-menstrual, isso pode causar muitos transtornos, inclusive levaram a endometriose, problemas, né, no aparelho reprodutivo e causar aquelas dores gigantescas, né, vinculadas ao ciclo menstrual. A minha mãe também tinha cólicas menstruais, minha avó também tinha, eu também tenho. Isso é de família. Menos. A gente tem descoberto hoje que muita coisa não é genética, mas epigenética, ou seja, hábitos que levam. Tudo bem, sua avó tinha, né? Sua avó tinha, sua mãe tinha, e tem um estilo de vida que sua avó tinha. E agora você está tendo os mesmos hábitos de comida e estilo de vida que sua mãe tem. Então, por isso tem manifestado. Então, quando você reduz aí, tá, gente, esses ultraprocessados, que o ultraprocessado é interessante. É aquela informação no teu lume intestinal e o intestino, o que cai ali, o intestino está pensando, poxa, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu não sei exatamente o que fazer. Não reconhece? Não reconhece, começa a gerar um monte de sinais inflamatórios, né? Que nós chamamos de citocinas pró-inflamatórias. Isso. Né? Você começa a ter irregularidade intestinal, ou um quadro diarreico, ou um quadro para constipada. Aí, adicionalmente, vem aquele ciclo do período menstrual, você diz, eu estou ficando menstruada, por isso não. Então, assim, menos. E é muito interessante que a doutora falou que esse ano, o tema do Outubro Rosa, né, é amar-se a si mesmo, ame a você, né, seu corpo, sua vida. Porque isso o corpo está falando, você tem que ouvir, né, o que ele está dizendo para você poder adequar e tomar decisões. Então, doutora, esse ambiente inflamatório, o que mais pode trazer de dificuldades no meu dia a dia, amanhã, 8 horas da manhã, quando eu for para o trabalho ou quando eu for levar meus filhos na escola? Isso afeta diretamente a questão de disposição, né? Porque um ambiente inflamatório deixa o teu metabolismo funcionando menos e, consequentemente, traz uma fadiga, um cansaço. Às vezes, dá uma vontade de mais doce. Que nem eu falo para os pacientes, a vontade do doce não está relacionada, porque eu amo doce. Geralmente, ela tem uma causa atrás. Geralmente, é uma alimentação ruim, você não está conseguindo ingerir os nutrientes necessários. Então, tudo isso leva, esse ambiente inflamatório desencadeia, né, uma série de reações que aumentam o fator de risco, principalmente para câncer, né, que a gente está falando. Então, a gente já falou que o câncer ele é propício num ambiente mais inflamatório. Então, desencadeia uma série de reações que aumentam mais a chance. Então, o ambiente inflamatório, por isso que hoje em dia a maioria, né, a base da alimentação para todos os tipos de doença, não só câncer, como a endometriose e tudo mais, essa questão do aumento do estrogênio circulante, né, na mulher, que acaba desencadeando várias doenças, é essa questão que fígado, o nosso intestino, eles fazem esse detox ali do estrogênio. Se não estiver funcionando bem, se não tiver um ambiente menos inflamatório, não vai acontecer esse detox, esse estrogênio circulante que era para ser excretado, digamos assim, acaba reabsorvendo, e aí que aumenta o fator de risco para câncer, por isso que 60%, mais de 60% dos tipos de câncer de mama são estrogênio positivo, né? Então, é devido a essa metabolização do estrogênio também que não acontece de uma forma correta e aumenta muito mais as chances, né? Esses níveis de estrogênio, e você falou muito bem aí essa questão desses sinais inflamatórios, esse aumento dos níveis de estrogênio, e muitas vezes a pessoa vai fazer uma abordagem terapêutica, né, medicamentosa. Né? Então, vou tomar anti-inflamatório. Eu vou tomar aqui analgesia, fazer uso de analgesia, né? Então, vou fazer o uso de pirona, fazer uso do AS, e você começa a ter essa cultura, muitas vezes a primeira opção é solucionar o meu problema. Meu problema agora é dor, eu quero parar com essa dor. Né? A pergunta não é o que está causando a dor. O problema, a dor torna-se o alvo. Né? E isso é um problema muito grave na terapêutica.
uma abordagem terapêutica que ela está focada ali no problema e não na causa do problema. Então, o desafio disso, gente, é que você vai, por vezes, solucionar a dor daqueles 2 dias, daquele dia, mas vai ter recorrência e todo mês ser aquilo. E isso, o corpo, a doutora falou aí, a questão do fígado, do intestino, todos esses órgãos começam a entrar numa disfunção metabólica, eles não começam a fazer o que eles devem ser feito, porque, adicionalmente a essa minha ter uma dieta desregrada ou extremamente industrializada, extremamente convencional, eu estou também, muitas vezes, não exercitando. O exercício auxilia na quebra de toxina, né? Liberação das endotoxinas que você gera, né? Então, não estou suando porque suar é desconfortável, aí para academia é quente, eu vou suar e causa dor, eu não quero, já tenho dor. Então, isso é deixando você, o seu corpo, cada vez mais inflamada. E aí a doutora falou uma coisa bem interessante, essa indisposição, né? Essa fadiga crônica, essa indisposição. E aí você começa a ser tão preocupado em servir o seu próximo, o seu marido, sua família, o seu lar, o seu trabalho, você acaba levando não a sua melhor versão para o trabalho. Você não leva para a sua família a sua melhor versão. É a versão sua fadigada, cansada, inflamada, frustrada, né? Com sono ruim e com dores. Essa não é a sua melhor versão. Eu estou dizendo o seguinte, olha, na raiz dessas coisas, certamente, você pode atenuar, mitigar, até muitas vezes corrigir, se você melhora essa alimentação. É isso mesmo, doutora? Muitas vezes. Eu falo assim que a alimentação é a solução para quase todos os nossos problemas. Porque a gente consegue, através da alimentação, fornecer os nutrientes necessários para o nosso organismo, né? E essa questão que eu falei, a alimentação é o combustível do nosso corpo. Então, para ele funcionar bem, para ele desempenhar as funções que ele precisa, a gente precisa ter um combustível de qualidade, uma alimentação de qualidade, porque isso aumenta muito a qualidade de vida. Eu tenho pacientes que não levantavam da cama, de dores que às vezes o tratamento causa, né? Isso falando já na mulher em tratamento, mas que impossibilita ela, né? E eu falo para os pacientes, no meu acompanhamento, né? No acompanhamento nutricional no tratamento, a alimentação ela consegue deixar essa rotina o mais próximo do normal que ela tinha antes. Não precisa paralisar por causa do tratamento, né? E essa casadinha da alimentação saudável com o exercício físico é sucesso, porque assim, os dois juntos fazem muita diferença no tratamento, né? E muito tinha antigamente que a paciente em tratamento tinha que ficar em repouso, não podia fazer esforço, não podia fazer nada, né? E hoje em dia os estudos mostram que não, pelo contrário, quanto mais ativa essa paciente ficar, melhor o prognóstico, menos efeito colateral ela vai ter, menos fadiga, menos perca da massa muscular que acontece no tratamento. Então, hoje em dia, a gente sabe que o nosso corpo foi feito para estar em movimento, né? Então não dá mais para fugir disso. Eu acho que, e principalmente falando em mulheres, o que os estudos mostram é a musculação, né? Que principalmente a partir dos 35 ali, anos, é muito importante a mulher colocar a musculação na rotina ali para ter melhores resultados, né? Então, tipo, 2 vezes por semana, né? Seria excelente. Então, não tem como falar só de alimentação isolado. Claro, a gente precisa ver num todo, né? Mas a alimentação consegue modular o intestino, consegue modular o sono. A gente sabe da importância hoje em dia da melatonina, os estudos já vêm mostrando, né? Tanto na questão anticâncer, né? Nessa função anticâncer que a melatonina tem. E as mulheres, eu falo que elas não têm um sono mais reparador. É aquele sono de exaustão. Tipo, dorme porque estão muito cansada e apagam. E isso não é um sono reparador, né? Porque ela acorda cansada no outro dia. Então, isso já mostra pra gente que o sono não é bom, né? E muitas mulheres têm esse padrão, né? De não dormir bem. Então, e a gente sabe que vários órgãos, né? Falando do ciclo circadiano, né? Cada órgão do nosso corpo tem um horário para funcionar. Então, muito vai dos hábitos que a gente tem para funcionar bem, né? Uma coisa que é muito patente na nossa linha de pesquisa aqui no nosso laboratório, na Semos Biofarmacêutica, que a gente percebe, doutora, que
aos pacientes, né, de fato, a quimioterapia vai trazer aquela fatura da fadiga, da exaustão, né, da dor neuropática, daquele desconforto, da baixa imunidade, o risco de infecção. E aí, assim, muitas vezes, nessa maratona toda da quimioterapia, na centralidade desses efeitos colaterais está a imunidade, né? Quando você baixa a imunidade, você causa fadiga, você vai causar anemia, né? As plaquetas caem, a série branca cai, e o paciente vai trazer essa fadiga consigo, que é exatamente aí essa área que nós entramos, nossas pesquisas e nossos produtos, que no caso o Biovit Bioglucan tem sido esse produto, né, carro-chefe aí, bem posicionado na oncologia, para servir vocês na área da oncologia. E nós temos observado que o paciente, sobre o uso do Biovit Bioglucan, você consegue ter uma melhor gestão, porque você literalmente consegue reverter essa série branca mais baixa, essa fadiga, né, essa plaquetopenia, com o uso do Biovit Bioglucan. Em que momento você tem usado o Biovit Bioglucan e como é que está a tua experiência com os nossos produtos aqui da Semos Biofarma, doutora? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã do Biovit Bioglucan. A gente vê na prática, assim, né? Assim, questão de uma semana, às vezes, que a paciente apresenta neutropenia, né? Leucopenia, a gente entra com o Biovit. Em questão de uma semana, até uma paciente me mandou agora o resultado do hemograma, né? Que ela tinha falhado um ciclo. E aí, depois que a gente entrou com o Biovit, assim, aumentou, né? Normalizou esses níveis. Então, tá sendo muito bom. E assim, não tem outro similar, né? Então, o Biovit, ele é disparado, né? O melhor suplemento para essa questão do paciente oncológico, porque ele atua nessas células de defesa, que é o que o paciente precisa no momento, né? Então, eu adoro ele. Sempre que os pacientes apresentam algum nível de neutropenia, leucopenia, eu já incluo ele na prescrição e a gente vê o quanto melhora, né? E assim, não precisa ser uma dose gigante, porque alguns suplementos, né, que a gente utiliza às vezes, é uma dose muito alta, né? Às vezes é uma garrafinha, 2 garrafinhas, às vezes o paciente não consegue tolerar tanta quantidade, assim, para ter uma função imunomoduladora. E o Biovit é bom porque, assim, é uma dose pequena, né? Então, a gente consegue adequar aí durante o dia. Então, eu gosto muito. Faz uns 2 anos já que eu uso o Biovit e só tenho resultados excelentes, assim, para os pacientes. Muito bom. Doutora, tem vários tipos de protocolo. Um dos protocolos, tem protocolo que fazem uso pontual, né, como você falou, que é assim, quando ele está mostrando a tendência de queda, eu já vou corrigir com o Biovit Bioglucan. Nossa experiência que nós temos visto o seguinte, que uma coisa que a gente lembra muito aos nutricionistas oncológicos e também oncologistas que trabalham e prescrevem nossos produtos, é que o saldo de gol, né, ou a fatura da quimioterapia, ela pode perdurar, né, por 12, 24 meses, né, seja 1, 2, 3 anos, muitas vezes, porque aquele dano na imunidade, ou aquele dano metabólico, dano na mucosa, dano na flora da mucosa, né, na microbiota, é um dano que, para restabelecer, ele não vai ser um simples 30 dias. Então, assim, um dos protocolos que tem tido muito sucesso, inclusive nesse pós-químio, é aquela permanência, aquela dose que você bem mencionou, aquela dose de manutenção, aquela quantidade de manutenção, que é 10 ml uma vez ao dia de jejum, por no mínimo 6 meses. Eu tenho vários prescritores que preferem por 12 meses. Porque quando você começa a contabilizar o dano da quimioterapia, é algo que a gente muitas vezes tende a minimizar, né? Então, quer dizer, que dano causou na flora intestinal? Que dano causou na mucosa, nas nossas mucosas? Que dano causou no aparelho reprodutivo, né? No ciclo hormonal dela, no ciclo dele, né? Muitas vezes o risco, né, de ter uma esterilidade, porque é tóxico, né? A quimioterapia ela vai ter uma ação tóxica e não vai ficar célula sistêmica, né? Sistêmica, o globo ocular, os testículos, o ovário, tudo vai passar, tudo o cabelo cai, a unha fica muda de cor, né? É uma bomba. E eu acho muito interessante, às vezes, o prescritor, o profissional de saúde, fala assim: não, você não vai tomar nada para interferir com o tratamento. Gente, atenção, você médico, oncologista, ou hemato, que trabalha diretamente com a paciente oncológica, diz o seguinte: fica tranquilo. Quando você tem um trator limpando o jardim, o dano
é inevitável. Né? É feito você chamar um jardineiro e dizer, olha, tira as plantas daninhas e ele vai um a um sair tirando as plantas daninhas. Não, a quimioterapia não é isso. É você contratar um tratorista, ele vai entrar no teu jardim, vai tirar plantas daninhas, também levar tua caqueira, né? tua orquídea, né? tua roseira, ele vai causar um dano. E para restabelecer esse jardim, leva tempo, tá, gente? Então, assim, é uma maratona que se iniciou com a quimio e não se encerrou com o encerramento da quimioterapia. Acompanhamento com profissionais como a doutora Franklin é muito importante. E aí, nossa recomendação tem sido essa, doutora, porque o risco de infecção urinária, ou mesmo o risco de infecções oportunistas, aumenta significativamente, até mesmo após químio, né? Então, até a questão da dor, o Biovid também tem tido resultados. Não sei como é que se você tem tido experiência nessa área da dor também. A gente sabe que a quimioterapia é sistêmica e que o efeito é cumulativo, né? Então, uma sessão vai acumulando e não vai ser de uma hora para outra que vai sair. E que nem você bem mencionou, né? Essas células, elas pegam todas, né? Não tem como selecionar só aquelas ruins, digamos assim, né? Então, a gente sabe que tem uma desbiose intestinal bem importante no tratamento, né? Por conta dessa ação do quimioterápico. Tem pacientes que relatam, assim, dores até 3, 4 meses pós-quimioterapia. Então, é bem interessante esse protocolo que você mencionou, porque a gente precisa restabelecer esse paciente, né, pós-tratamento. Às vezes, preparar ele para uma cirurgia, né, para um próximo tratamento. Então, é muito importante ter essa questão do suplemento ali para ajudar nesse restabelecimento, né? Eu ainda não apliquei pós-tratamento, não tinha esse conhecimento, né? Mas com certeza eu vou começar a aplicar para testar, porque faz todo sentido, né? Porque a gente precisa restabelecer esse paciente. E a gente sabe que os efeitos da quimioterapia, eles são duradouros, né? Não é de uma hora para outra que esse paciente vai ficar bem, vai voltar para a vida normal, né? Então faz todo sentido. Doutora, hoje você clinica na cidade de Pato Branco, no Paraná, e também via a teleconsulta. Se eu quiser conversar contigo, se eu quiser trocar uma ideia como profissional de saúde, ou como paciente, ou como curioso, qual é a melhor forma de lhe conhecer, lhe acompanhar e entrar em contato com você, doutor? Hoje em dia eu trabalho muito com o Instagram, né? Então, meu Instagram é Frankeline Nutri, é bem fácil de achar. Lá tem o meu contato, lá tem várias informações para os pacientes, várias dicas legais para os pacientes. E hoje eu atendo numa clínica oncológica, né? Uma clínica de quimioterapia aqui, mas também atendo na modalidade online. Então, tanto no Brasil, atendo vários pacientes fora do Brasil também. Hoje em dia, acho que a pandemia trouxe isso de bom, né? Que a gente pode atender online e tem vários pacientes que às vezes não tem uma nutricionista oncológica na cidade, né? E a gente sabe o quanto é importante ser oncológica, porque a gente sabe as especificidades desse paciente. Eu pego muita prescrição de nutricionista clínica com suplementação que está colocando o tratamento do paciente em risco. Né? Então, às vezes, na ânsia de querer ajudar, mas não tem aquele conhecimento, acaba sendo perigoso para o paciente, né? E hoje em dia a gente sabe que o acompanhamento também online, ele tem o mesmo benefício que o presencial, né? Principalmente para o paciente oncológico. Então, eu já tenho muitas pacientes mais na modalidade online do que o presencial, né? Porque a gente consegue atingir muita gente aí do Brasil todo. Eu falo, tenho do Brasil todo e fora do Brasil também. E a gente sabe o benefício, né? Porque eu acho que o acompanhamento nutricional ele deve fazer parte do protocolo de tratamento, né? Ele não uma questão que não é prioridade, né? Deve ser visto como prioridade, porque eu acho que é o que vai ajudar o paciente a passar bem por esse tratamento, reduzir os efeitos colaterais, né? Fazer o paciente ter mais qualidade de vida. Então, é isso que eu falo para os pacientes, é passar por essa jornada de uma maneira mais leve. Gente, conversei aqui com a doutora Frankeline Nutri, você vai acompanhar ela no Instagram dela, Frankeline Nutri. Na descrição do vídeo tem um contato dela, o WhatsApp da clínica dela. Você precisa conhecer essa pessoa maravilhosa, de uma prática clínica fenomenal, de um conhecimento científico tremendo.
E você pode, sim, como profissional, trocar uma ideia com ela, como paciente também, saber como você pode ter consulta com ela. Se você não me segue ainda no canal do YouTube, clica no sininho, clica aí, dá um joinha, compartilha esse vídeo com quem você ama e quer bem, porque não tenha dúvida, o seu clique pode transformar a vida de alguém. Doutora Franklin, querida, muito obrigado pela sua generosidade, muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, doutora. Para nós, da Siemens Biofarmacêutica, é um privilégio, uma honra poder servi-la na sua prática clínica com nossos produtos, nosso trabalho, e vai ser uma honra continuar servindo-a. Agora, estou sabendo também que a gente ainda não tem uma loja aí em Pato Branco, eu preciso que a senhora fala para mim onde é que eu vou colocar nossos produtos aí em Pato Branco para servir seus pacientes na clínica que tu trabalhas, para trazer agilidade para eles. Tudo bem, doutora? Obrigada, então, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu amo falar desse assunto. Eu falo que a oncologia entrou na minha vida e não saiu mais, e não vai sair, porque eu amo falar desse assunto e como a gente pode transformar, né, a vida dos pacientes. E aqui, eu tenho esse probleminha, né, que não é fácil de achar os produtos. Mas tem uma loja muito boa aqui que tem os suplementos nutricionais, que é a Cicatrize, que eu acho que vai fazer todo sentido eles terem esses produtos, porque é aquela coisa, né? O paciente precisa para ontem, ele não tem tempo de ficar esperando chegar, né? Então, se tiver uma questão que facilite esse processo, vai ajudar demais. Excelente, com certeza. Nós vamos fazer esse acompanhamento contigo, passo o contato da loja, vamos dar um alô para eles, dar um alô na loja, e vai ser um prazer servi-los. Gente, obrigado você por ter assistido até agora. Não esqueça mais uma vez de dar o seu joinha. Coloque seu comentário, sua pergunta. Estamos aqui para lhe servir. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção, querida. Tchau, tchau.